Fala, meu guerreiro, fala, minha guerreira, tudo certo com você? Olha só, pessoal, vamos iniciar aqui a saga de resumos, tá bem? Para o concurso da Brigada Militar, que deve vir aí a prova no início do ano de 2025, tá bem? Para quem já tá inscrito no canal há algum tempo, sabe que a nossa metodologia é trazer resumos, tá bem? Trazer o que eu acredito que seja mais importante para a tua prova da Brigada Militar aí, baseado no estudo da banca Fundatec, tá bem? Que pode ser a nossa banca aí do próximo concurso da Brigada Militar, tá bem? No concurso passado conseguimos, só com os resumos, conseguimos algumas questões importantes aí da nossa prova, tá bem? Vamos trazer aqui questões de direito administrativo, tá? Resumos, mapa mental e questões, tá bem? No final da disciplina ali. O slide, pessoal, tá? O slide eu vou deixar ele em PDF e vou botar lá no nosso canal do Telegram para te acessar, poder baixar e estudar a hora que quiser, tá bem? Alguns slides contêm bastante texto, tá? Às vezes fica um pouco chato, mas é para te poder estudar e revisar depois. Às vezes um slide muito resumido o cara não entende, tá? O que que tá dizendo naquele slide ali. Quem conhece o canal sabe, então, que é só resumos, tá bem? Não vou trazer todo o edital explicando, pontos chaves para a tua prova, tá bem? Pessoal, desde já deixa teu like, inscreve no canal aí, tá? Para seguir nos incentivando a gravar mais e mais conteúdos para vocês. Essa primeira aula, pessoal, de direito constitucional é uma aula mais chata, que vai tratar de conceitos introdutórios ali de Constituição. Não vai entrar nos direitos e garantias fundamentais, não vai entrar na parte boa do estudo, tá? De direito constitucional. Mas tem algumas coisinhas aqui que podem cair na tua prova e a gente não pode deixar passar, porque acredito que seja um pouco importante aí pro teu concurso, tá bem, pessoal? Aqui a gente tem, pessoal, aqui o programa, tá? Da legislação específica que trata de direito constitucional do teu edital, que é do edital passado, mas tem mais alguma coisinha de direito constitucional que está lá na parte de direitos humanos, que nós vamos também dar uma rabiscada aí no mais importante, tá bem? Sem mais enrolação, pessoal, olha só, tá? O que que é a Constituição? Me diz aí. Tá, mas larga o seu celular aí, né? Aí é brabo, tu tá estudando com o celular na mão, tu não vai aprender, cara. Olha só, tenta pegar o ponto-chave, tá bem? É um... A primeira aula é mais chata, tá? É mais teórica. Mas é bom pegar alguma coisinha ali, tá? Já me deixa feliz, tá? Constituição Federal, pessoal, o que que ela é? Ela é a Carta Magna, ou seja, a maior carta, ou seja, ela é a norma suprema do nosso ordenamento jurídico brasileiro. É a nossa Constituição Federal de 1988, tá? Como é chamada a nossa Constituição Federal, pessoal? Ela é chamada de Constituição Cidadã, tá bem? Por eleger vários direitos, tá bem? Fundamentais para nossa sociedade, tá bem? Então, pessoal, é a norma suprema. Olha aqui, norma suprema de organização do Estado. Norma suprema, tá bem? É um ramo de direito público, tá bem? Qual é o objetivo do direito constitucional? É o estudo das normas constitucionais. Observação, pessoal, tá? A Constituição é um documento que materializa os princípios, ou seja, o que está na Constituição? As regras, os princípios, tá? Princípios políticos e jurídicos de um determinado Estado nacional. Ou seja, pessoal, é o alicerce de todo o Estado democrático de direito, tá? A Constituição Federal, tá bem? Olha aqui, pessoal, um OBS do nosso mapa mental, tá bem? Que esse mapa mental é lá do Estudo Direito, tá bem? Acesse esse site lá. Só o importante que tá, o que é um Estado Nacional, pessoal? Um Estado Nacional é aquele Estado que contém território, que contém povo, que contém soberania, mas na finalidade pacífica, tá bem, pessoal? Olha só o conceito que a gente já falou aqui, o conceito geral de Constituição Federal, pessoal. O conceito é uma norma jurídica, olha só, uma norma de maior hierarquia, ou seja, é a maior norma de todos, onde as demais leis e demais normas e decretos devem respeitar sempre o que a Constituição diz. Ó, norma de maior hierarquia no ordenamento jurídico que deve veicular limitações ao poder público, tá? Organizar o Estado e organizar os poderes, tá bem? A gente tem um conceito de Constituição, pessoal, tá? Em sentido de Constituição, tá bem? A gente tem sentidos de Constituição para a doutrina, tá bem? A gente tem um sentido sociológico, sentido político e sentido jurídico de Hans Kelsen. Mas aqui eu vou trazer para vocês os dois principais sentidos. Pessoal, o sentido sociológico, tá? Presta atenção que o sentido sociológico tem um S de Ferdinand Lassalle, tá bem? Ferdinand Lassalle foi quem descreveu esse sentido sociológico. Para ele, a Constituição Federal tem esse sentido de
ser um somatório de fatores reais de poder em determinada sociedade, tá bem? Para ele, pessoal, a Constituição não é uma mera folha de papel. A Constituição, para Ferdinand Lassalle, não pode ser só uma mera folha de papel. Por quê, pessoal? Porque os direitos e garantias fundamentais que estão expressos na Constituição, eles devem ser postos em prática, tá bem? Porque se não forem postos em prática, somente a Constituição vai ser somente um papel, vai ser somente uma folha, que não vai servir para nada. Então, o sentido sociológico ele é de Ferdinand Lassalle e diz que a Constituição deve representar um somatório dos fatores reais, ou seja, tudo aquilo deve ser posto em prática, tá bem? O sentido político, pessoal, o sentido político da Constituição é o sentido de Carl Schmitt, ou seja, temos o T aqui de Carl Schmitt, tá bem? Bisuzinho para te não errar em prova. O que que diz esse sentido político de Carl Schmitt? Pessoal, olha só, a Constituição ela é uma decisão política fundamental, ou seja, para Carl Schmitt tudo está baseado em política, pessoal, tudo. Exemplo, a separação dos poderes, tá bem? Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, eles são independentes e harmônicos entre si, tá bem? Olha só, pessoal, somente se pode chamar de norma constitucional ou norma de conteúdo constitucional aquilo que diz respeito a uma decisão política, tá bem? Então, pessoal, norma constitucional ou norma de conteúdo constitucional vai ser somente aquilo que diz respeito a uma decisão política, tá bem, pessoal? Já para o sentido sociológico, são o sentido sociológico diz que a Constituição é um somatório de fatores reais, tá bem, pessoal? Palavrinhas-chave, decora isso daí que é muito importante para nossa prova. Talvez possa cair. Eu acredito que não caia, mas pode cair. Então, diga as palavras-chave, tá bem? Constituição material, tá? O que é uma Constituição material? Tá? Ela define a estrutura das relações de poder de um país e o sistema das garantias dos seus cidadãos. Exemplo, organização dos poderes, organização político-administrativa do Estado e direitos e garantias fundamentais. O que é a Constituição no seu aspecto formal, tá? Olha só, pessoal, ela está relacionada com a forma, tá? Com a forma, com o rito, com o processo pelo qual a norma passa a ser produzida, tá bem? A norma, a lei, ela não pode ser produzida de modo louco. Ah, vou lá no Poder Legislativo, tá bem? Os nossos deputados, os nossos senadores fazem a norma tudo de um jeito só. Não, pessoal, tá bem? Essas normas, para ser uma norma constitucional, ela deve passar por um rito específico, tá bem? Ela tem uma forma específica, tá bem? Ela deve ser escrita, tá bem? Ela não pode ser falada, ela deve ser escrita, deve ser assinada, deve ter aprovação de determinado quórum, tá bem? Não pode ser a modo louco, tem que ter um sentido formal, tá bem? Hans Kelsen, então aqui, sentido jurídico, jurídico, Kelsen jurídico, tá? Sociológico, Fernando Lassalle e Karl Marx, sentido político também, pessoal. Aqui, pessoal, ó, olha só, o que a nossa Constituição nos ensina para quem não estuda direito, nunca estudou direito, a Constituição Federal como norma suprema, ela vai legislar sobre direitos e garantias fundamentais, tá bem? Ela vai nos ensinar os direitos e as garantias fundamentais, ela vai nos ensinar a organização política do Estado, ela vai nos ensinar a organização da administração pública, poder legislativo, o processo legislativo, o poder executivo, tá bem? Ela vai nos ensinar tudo isso aqui e as próximas leis que vierem, pessoal, elas têm que ser de acordo com o que a Constituição nos ensina, tá bem? Ela não pode ela não pode ir contra a Constituição, senão ela vai ser uma lei inconstitucional, meu querido e minha querida. Pessoal, a gente tem várias classificações, tá, das constituições, tá bem? A gente aqui estudou, não confunda, aqui a gente estudou os sentidos das constituições. Aqui, pessoal, a gente vai estudar as classificações da Constituição. O que são essas classificações, pessoal? Vão ser classificações quanto à origem da Constituição, quanto à forma da Constituição, quanto à extensão da Constituição, quanto ao conteúdo, quanto ao modo de elaboração das Constituições, quanto à alterabilidade, tá, da Constituição. São várias classificações. Eu trouxe aqui para ti as mais importantes. Sim, te falei que ia ser uma aula bem chatinha hoje, mas pode cair algo na tua prova, tá bem? Bah, se tu sabe, cara, se tu tá bem nisso aí, que bom, tá? Que bom, mas depois a gente faz algumas questões ali, tá bem? Olha só, pessoal, a classificação da nossa Constituição brasileira, tá? Ela é promulgada quanto à origem, quanto ao modo de elaboração, ela é eclética, tá? Quanto à estabilidade, ela é rígida, quanto à extensão, ela é analítica, quanto à forma, ela é escrita, tá? Quanto ao conteúdo, é um conteúdo formal,
E ela é uma Constituição dirigente, pessoal, tá bem? É uma Constituição dirigente. Por quê? Porque os textos da Constituição, ela define fins, tá? A nossa Constituição define fins, ela define programas, ela define planos, a nossa Constituição define diretrizes, tudo isso para atuação estatal. Ou seja, é um modo dirigente ali, pessoal, tá bem? Ela vai direcionando a Constituição e as determinadas leis para determinados programas, planos e diretrizes, tá bem? Por que que a nossa Constituição ela é dogmática, pessoal, tá? Quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática. Olha só, ela sistematiza os dogmas ou ideias fundamentais do momento, tá bem? Vamos voltar aqui e procurar o modo de elaboração da Constituição aqui. Quanto ao modo de elaboração, pessoal, tá? Existem constituições dogmáticas e constituições históricas. Mas a nossa Constituição brasileira, ela é dogmática. Por quê, pessoal? Porque ela se caracteriza por ser escrita. Ela é escrita e por refletir dogmas políticos de uma nação, através de uma Assembleia Constituinte, tá bem, pessoal? Então, pessoal, olha só, ela sistematiza em ideias fundamentais do momento ali da nossa população. O que a população está precisando? O que está acontecendo no Brasil neste momento? Tá bem? Com isso, pessoal, ela é elaborada de forma dogmática, tá bem? A outra forma, pessoal, ela é histórica, tá bem? Olha só, elas são instituídas ao longo do tempo, tá? Por um processo de formação que reúne a história e a tradição de um povo. E a nossa Constituição, como vimos, ela é dogmática, tá bem? Quanto à origem, tá bem? Ela é promulgada, porque ela é produzida por um processo democrático, pelo órgão constituinte composto de representantes do povo, ou seja, senadores, deputados, aqueles que nós elegemos são os nossos representantes do povo, origem promulgada, tá bem? Quanto à estabilidade, que é importante também, nossa Constituição ela é rígida, tá bem? Algumas provas vão dizer que a nossa Constituição ela é imutável, ou seja, não pode ser mudada. Sim, pessoal, ela pode ser mudada sim, tá? Pode acontecer emendas à Constituição, mas de uma forma mais demorada, tá? Com um processo mais solene, tá bem? Ó, e com exigências formais específicas, diferentes e mais difíceis do que determinados para a criação de demais leis. Então, a nossa Constituição ela pode ser alterada sim, tá bem? Mas quanto à estabilidade, ela é classificada como rígida, tá bem? É de difícil alteração também a Constituição, mas pode sim ser alterada, tá bem? Quanto à extensão, pessoal, tá? Ela é analítica, tá? Todos os temas considerados relevantes à formação, destinação e funcionamento do Estado. Então, todos os temas que o legislador achou pertinente, tá? Para a formação do nosso Estado, para o fundamento do Estado, ele botou na nossa Constituição. O que que significa ser uma Constituição analítica? É uma Constituição muito ampla, é uma Constituição muito minuciosa, que trata de todos os temas possíveis, tá bem? Dentro da Constituição. Vamos ver aqui esse tema aqui que é mais importante, tá bem? A gente tem duas classificações, mas no Brasil, nossa Constituição, ela adota, quanto à extensão, ela é analítica. Olha só aqui, quanto à extensão, pessoal. Tá, eu botei um bizu aqui para vocês lerem depois, tá? A gente vê bastante em provas de concurso aqui quanto à extensão. A gente tem as sistemáticas, tá? A gente tem as constituições sintéticas e as analíticas. As constituições sintéticas, pessoal. As constituições sintéticas, elas são breves, são sucintas, são básicas. Elas não dizem muito do texto constitucional, ela traz mais dos princípios ali do determinado estado. Já as constituições analíticas, pessoal, elas são mais amplas, elas são mais extensas, tá? Elas são longas, são volumosas, são inchadas, que nem a nossa Constituição, que tem vários artigos, tratam de vários temas possíveis. Olha só, no caso das constituições sintéticas, podemos destacar que elas são enxutas e versam apenas sobre os princípios estruturantes do Estado, o que faz possuir, portanto, maior estabilidade. Maior estabilidade, tá? São as constituições sintéticas. Já as nossas constituições, que já se trata de constituição analítica, pessoal, tá? São aquelas geralmente que esmiuçam mais coisas. Esmiuçam mais coisas, tratam de mais assuntos possíveis dentro da Constituição. É, assuntos tratados pelos representantes do povo, de modo a detalhar as regras que poderiam, de certo modo, ser tratadas por normas infraconstitucionais. Aqui, pessoal, a gente já tem uma crítica, tá? A nossa Constituição é analítica, mas a gente tem uma crítica que ela é muito detalhada, ela é muito grande.
e tais poderiam ter sido, pessoal, escritos ou formalizados em legislação específica, mas eles vêm aqui já na nossa Constituição, tá? Nossa Constituição, então, ela é analítica, por quê, pessoal? Porque ela é muito esmiuçada, ela é muito longa, ela trata de vários temas possíveis, tá bem? Ah, como sabemos, quanto à forma ela é escrita, tá bem? Ela é escrita em um único documento. Então, quanto à forma ela é escrita, quanto ao conteúdo, pessoal, a nossa Constituição ela é formal. Por quê? Porque ela é elencada sobre a forma escrita, como vimos aqui. Quanto ao conteúdo, ela é escrita em um documento solene estabelecido pelo poder constituinte. Poder constituinte este, quando faz uma Constituição, chamamos de poder constituinte originário, tá bem? E como explicamos ali, ela é dirigente porque ela dirige fins, programas, planos e diretrizes. O bizu aqui, pessoal, tá? É que a Constituição Federal Brasileira, ela é pedra, pedra, pedra para prova de concurso, ela é pedra. Ou seja, ela é promulgada, ela é eclética e escrita, ela é dogmática, dogmática, ela é rígida e ela é analítica, pessoal. Pedra, pedra, tá bem? Decora isso que tu vai conseguir resolver questões de concurso. Trouxe aqui duas questões para finalizar a nossa aula. Espero que tenha gostado. Como eu disse, é uma aula um pouquinho mais chata, traz bastante conceito, mas pode vir alguma questão aqui na tua prova perguntando sobre a classificação da Constituição, tá bem? Olha aqui, pessoal. Questão do ano passado, tá bem? Escrivão de polícia. Assinale a alternativa correta. Quanto à origem, ela é outorgada? Não. Ela é promulgada? Pedra, promulgada. Quanto à extensão, ela é sintética? Sintética. Sabemos que ela não é sintética. Quanto ao modo de elaboração, modo de elaboração é dogmática. Sabemos que a gente tem o modo de elaboração, pessoal, tá? O modo de elaboração pode ser o histórico ou dogmático. Nós temos o modo de elaboração dogmático, pessoal, tá bem? Que se baseia em teorias, planos e sistemas prévios e foi criado de uma vez só por uma Assembleia Constituinte, tá bem? Ela não foi criada ao longo da história, não, pessoal, tá? Ela é dogmática porque ela baseia-se em teorias, planos e sistemas prévios e foi criada uma só vez por uma Assembleia, tá bem? Quanto à alterabilidade, ela é rígida, não é imutável. Aqui eu trouxe o bizu da pedra, tá bem? Quanto à origem ela é promulgada. Quanto à escrita, quanto à forma, ela é escrita. Quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática. Quanto à alterabilidade, ela é rígida. E quanto à extensão, ela é analítica. Vamos escrever aqui pedra. Pedra. A classificação das constituições leva em conta diversos fatores e diversas características. Considerando essa informação, assinale a alternativa aqui não corresponde a uma classificação adequada à Constituição Federal, tá? Não corresponde. Ou seja, só trazer o bizu. A Constituição é escrita? Sim, ela é escrita. A Constituição é rígida? Sim, ela é rígida. Nossa Constituição ela é analítica? Sim, tá aqui, ó, a analítica. Nossa Constituição é dogmática? Sim, é dogmática. E promulgada que faltou aqui. Então ele quer, aqui não corresponde, pessoal, é a histórica. Nossa Constituição ela não é histórica, tá? Ela é dogmática porque foi feito em um só momento, não foi ao longo da história, tá bem? Pessoal, sei que a aula é um pouco chata, mas a partir da aula 2, que a gente vai começar aqui em eficácia das normas constitucionais, é uma aulinha já melhor, tá bem? A gente vai tratar das normas de eficácia plena, contida e ilimitada, vai entrar já no texto constitucional,